Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1 a 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Pode sentar. Interessante, né? Bastava isso. A palavra de Deus se resume toda em guardar os mandamentos de Deus. Deus ensina, Deus fala, Deus dá exemplo, Deus mostra, mas o final é guardar os seus mandamentos. Nada, absolutamente nada pode ser feito sem isso. Se não ouvirmos a voz de Deus, não guardarmos os seus mandamentos, não andarmos nos seus caminhos. Deus tem falado o quanto Ele é duro com aquele que é renitente do pecado. Mas Deus também é amor. Hoje nós vamos ver aqui, você viu no texto, que nós temos Jesus, que é nosso advogado, e se nós pecarmos, Ele vai interceder por nós, Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não só dos nossos, diz aqui o texto, do mundo inteiro. Aí quer dizer que Jesus morreu pelo mundo inteiro? Literalmente é o que está aqui. Mas, no contexto, na maneira correta de se interpretar, não é isso não. Por isso essa palavra, Deus fala especificamente para os filhos de Deus, né? A maioria dos eruditos afirmam que esta primeira carta de João, ela foi escrita cerca de 90 anos depois de Cristo. João já estava velho e seria, nesse momento, o único apóstolo sobrevivente. Isso é o que nós temos, né, como informação dos grandes escritores e eruditos, né? Até pelo carinho e a afeição que ele transmite na carta, nós vemos o amor de pai. Como todos os escritos de Deus, é uma carta belíssima. Por isso que em cada palavra, em cada carta, em cada texto da palavra, eu vejo toda a palavra de Deus. É incrível, é incrível. Teve uma época que eu achava, essa passagem aqui é a que eu mais... Não, depois que você vai conhecer na Bíblia, não dá para você dizer qual é a melhor. Toda ela é maravilhosa, toda ela é perfeita, toda ela enche o seu coração de gozo, de paz, de alegria, toda ela lhe fortalece. Toda ela é a palavra de Deus. Você não pode diferenciar. Lógico que algumas, elas chamam mais atenção para as pessoas, porque falam mais diretamente naquilo que a pessoa está passando. Então, humanamente, ela diz, essa é a palavra mais, para mim, na palavra de Deus, mas individualmente, mas na verdade, toda ela é bênção igualmente para nós. E como toda a Bíblia, Deus fala exclusivamente para o seu povo nessa carta. Um povo que, mesmo conhecendo a sua palavra e lutando para obedecê-la, é passível de pecar. Porque nós falamos o que o pecador sofre, nós falamos que não tem acordo com o pecado, nós falamos... Agora Deus diz, fale a maneira correta de como é que eu perdoo o pecador. Não aceita o pecado,
Mas como é que eu ajo? Quais são as variáveis que nós podemos mostrar e aplicar para que um pecador seja perdoado, ele seja aceito por Deus? Porque nós sabemos que, com exceção de Jesus Cristo, todos cometem pecado. Todos. É sobre esse assunto tão importante para o verdadeiro cristão que Deus nos instrui através de João. Ele diz no versículo 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Tudo aquilo que ele escreveu, que ele falou domingo passado, olha, eu estou avisando para que vocês não pequem. Agora, se você for filho mesmo e vier a pecar, mas se você for filho, não é pecar consciente, não. Então, você veja como é maravilhosa a palavra de Deus. Ela é totalmente absoluta. Ela é absoluta até em aplicar a justiça. Deus é amoroso até em aplicar a justiça. Porque aqui parece que ele cede um pouco. Mas veja que a carta, ela é bem dirigida e bem clara aos filhos de Deus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo é o que o justifica. Ele justifica você. Agora é porque é uma linha muito fina. Então se eu pecar, Jesus me justifica? Jesus me... Não é isso que Deus diz no texto, não é isso que Deus afirma. Como nós somos ainda passíveis de pecar, eu posso pecar, você pode pecar, mesmo como filho de Deus. Por quê? Porque está na palavra, e Deus é fiel à palavra dele, e diz que eu só vou estar livre do pecado quando Jesus voltar e glorificar o meu corpo. A diferença é que antes de Jesus, eu não tinha escolha, eu pecava, não tinha como, eu pecava. Com Jesus, o pecado não me domina mais. Mas eu posso, no momento de fraqueza, no momento de engano, vou sofrer muito, vou perder a alegria da salvação, vou pedir para morrer. Mas eu estou aqui, estou passivo de pecar. É por uma palavra dessa que eu me agarro com Jesus todo dia. Senhor, não deixa acontecer isso comigo, não. Deixa não, Senhor. Porque o verdadeiro salvo, ele não se pega nisso. Quer dizer que se eu pecar, Jesus é meu advogado. Não. Ele não quer passar por essa dor. Eu não quero passar por isso, eu não quero. Eu sou pecador. Eu sei que eu sou pecador, eu sou imundo, eu só vou estar livre do pecado quando Jesus voltar. Senhor, não deixe eu passar por essa lembrança através de uma prova caindo no pecado. Não deixe acontecer isso comigo, Senhor. Tenha misericórdia de mim. É desse jeito. Não é dizendo assim, ora, eu peco, Jesus perdoa. Eu peco, ele advoga por mim. Não é bem isso que ele diz aqui. E veja que como um pai amoroso, ele chama filhinhos meus. Para deixar claro aqui, meu irmão, que ele está falando com os filhos dele, com os filhos de Deus. E para que os filhos de Deus não pequem. A maneira com que ele fala, veja que ele não está falando com o pecador renitente, aquele que peca. Jesus não vai advogar por esses. Jesus vai advogar pelos filhos de Deus, que no momento, como fraco, como sem ele querer, ele pecou. Mas ele vai sofrer tanto, olha, não tem dor pior do que a dor da perda da alegria da salvação. Porque ninguém perde a salvação, mas ali, quando você peca, você perde a alegria da salvação. E aí é isso que nós lutamos. Então, ele disse, olha, eu escrevo isso para que não pequeis. Mas se por acaso você vier a pecar, eu sei que não dependeu bem de você, eu sei que você vai sofrer. Aí, nesse caso, Jesus vai saber do teu coração e vai advogar com o Pai a tua defesa. Filhinhos meus,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Exatamente como um pai amoroso. Ele admoesta para que seus filhos não pequem. Até porque a comunhão com Deus impede que eles pequem. A comunhão com Deus impede que eles pequem. Sabe quando é que você peca? Quando você é filho de Deus. Aí você começa a relaxar. Aí você começa a perder a comunhão. Você começa a se afastar. Você começa a orar menos. Você começa a entregar a sua fraqueza. Deixa de entregar a sua fraqueza a Deus. Você continua sendo filho salvo. Aí vai até que enfraquece, o diabo lhe pega. Quando você acordou, já caiu. Aí tome sofrimento. Tome sofrimento. Para voltar ao estado de graça, de alegria da salvação, meu irmão, é ruim. Porque o eleito, o salvo, o escolhido que peca, ele sofre. Ele sofre. Ele prefere morrer. Às vezes, depois de eu ter Cristo, que eu pequei, ai como eu pedi para Deus me levar. Porque você tem um sentimento de que nunca mais você vai ser aceito. É horrível. É horrível. Já o iníquo, não. O iníquo, ele aceita o pecado, ele peca, ele volta, ele vai, ele não está preocupado. Os filhos verdadeiros, não. Mas ele sabe que nós ainda estamos no mundo. Olha aí. E por isso somos passíveis de pecar. Porque Deus conhece a fragilidade humana e o poder sedutor de Satanás. Agora, você vai deixar de ser castigado, de ser disciplinado? Não. Deus não disse, rapaz, não bobei. Não, rapaz. O Satanás está no derredor, rugindo como um leão, buscando em quem tragar. Você é fraco, rapaz. Não ande como forte, que o diabo te pega. Deus avisa, o cara vai e bobeia. Aí ele cai. Quando ele cai, o sofrimento é grande. Mas ele não é do mundo. Ele se afastou, ele foi deixando a comunhão com Deus. Eu repito, por isso que todo dia eu me agarro com Deus, porque eu sei que eu posso pecar. E eu não sou do mundo. Eu sou um eleito em nome de Jesus. Mas enquanto Jesus não vier para me glorificar, eu sou passivo de pecar, embora eu não seja dominado pelo pecado. Porque o dominado pelo pecado é aquele que comete o pecado todo dia, ele comete, continua cometendo e sabe que vai continuar pecando. É como aquela mulher história antiga que eu conto, mas os novos para saber. Chegou para o delegado e disse, seu delegado, vim dar parte do tarado. Foi o que ele fez. Ele me pegou ontem, me pegou hoje, marcou para amanhã. Consciente, rapaz. Consciente. Assim é o cara que peca, é dominado pelo pecado. Nós não. Nós não. Mas por isso que é uma linha muito fina. Mas eu sei que Jesus é o meu advogado, mas eu não quero usar o meu advogado. Eu quero a providência de Deus na minha vida. Eu não quero me afastar de Deus. Eu não quero dar margem para suplicar, Jesus, advogue por mim. Eu caí aqui numa bobeira. Tenha misericórdia. Viu o que o diabo fez comigo? Eu vou passar consequências. Eu vou sofrer. Eu não quero isso. Eu não vou perder a salvação, mas eu vou perder a alegria da salvação. Vai ser momentos tortuosos que eu não quero passar. Esse é dessa maneira que o verdadeiro eleito, escolhido, ele vê essa palavra. Um dos sinais de que nós somos filhos de Deus é quando entendemos que esta palavra não nos dá o direito e nem nos autoriza a pecar, e nem imaginar que Jesus, o Rei da Justiça e o destruidor do pecado, vai defender um pecador renitente, um pecador consciente, que ao invés de ter tristeza, se delicia com o pecado. Não, Jesus está lá para me perdoar. Jesus está lá para advogar por mim. Ele advoga pelos enganados. Ele advoga pelos que não vigiaram. Sabe, é como a ovelha se afastar do pastor. Ela pode sofrer as consequências. Não é para pecar e saber que... Eu não acredito
que se eu vou consciente de que eu vivo pecando, que Jesus vai advogar por mim. Jesus não veio para advogar pelo pecado renitente, pelo pecador, que é pecador porque gosta e não se arrepende. Não, ele veio para advogar pelo arrependido, por aquele que quer deixar o pecado e não quer pecar mais. O pecado, ele aliena e separa o pecador de Deus. A restauração e o perdão, através da intercessão de Jesus, logicamente, só vem para aqueles que pecaram porque caíram numa cilada. E ao perceber, se arrependem com tristeza profunda, conscientes, né? Exatamente como Paulo dizia em Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, mas pastor, Deus não nos libertou da escravidão do pecado? Eu não estou liberto da escravidão do pecado? Nesse momento aqui, nessa interpretação aqui, está dizendo que sem Cristo eu sou vendido à escravidão do pecado. Então eu não posso me afastar de Cristo. Eu não tenho o pecado mais dominante, mas eu tenho o pecado habitante. E que se eu bobear e sair de perto de Cristo, eu continuo escravo do pecado. Antes de Cristo, eu era escravo definitivo, nem que eu não quisesse. Eu não tinha opção, Eu pecava, mesmo que eu não, mas eu pecava. Agora com Cristo, eu tenho o Cristo. Se eu ficar perto dele, se eu não sair dele, se eu guardar os mandamentos, eu não vou pecar. Mas eu não vou pecar porque eu deixei de ser pecador. Eu vou pecar porque eu estou com aquele que venceu o pecado. E se eu permanecer em pé até ele voltar, quando ele voltar, ele vai glorificar meu corpo. Depois que ele fizer isso, aí não tem mais perigo de eu pecar. Aí não tem mais tentação, aí não tem nada. Hoje eu sou passivo de pecar. Quando Cristo voltar, mas o pecado não me obriga, ele engana. Antes, ele mandava, ele determinava e eu obedecia. Agora ele me engana, ele me ludibria. Ele vai, por isso é que Deus me deu aquele cuidado. Olha, trata os pequenos pecados da igreja como se fossem grandes, para que a igreja não venha a ter as consequências do grande pecado. Porque tudo é o começo, né? Tudo é o costume. É o que o mundo diz, o costume é que mata. O costume é que mata. Você vai até que... Então você tem que cortar antes de você chegar lá no pecado. Dou sempre esse exemplo. Como é que o cara chega para uma secretária bonita, todo dia passa, conversa com ela, aí um dia dá carona a ela, aí um dia vai, olha, mas hoje terminamos tarde, vamos jantar juntos, depois eu deixo em casa, e vai, termina em quê, meu irmão? Termina no motel. Por quê? Porque ele deu margem. Ele foi. Então nós temos, por isso que Deus diz, vigiar e orar e sem cessar. Porque nós não somos dominados pelo pecado, mas nós somos pecadores, passíveis de pecar. Então o pecado ele aliena, ele separa o pecador de Deus. Porque sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo dizia isso em Romanos 7, 18, 19, ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Paulo, ele está dizendo do salvo sem Cristo. São 3 fases: o dominado pelo diabo, o pecador salvo em Cristo e a última fase, o pecador glorificado. Então, é como se fosse uma sequência que vai melhorando cada vez mais.
Exatamente, ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, aí ele está deixando Cristo. Se Cristo não atuar, porque ele disse que a lei é espiritual e eu sou carnal. Então, se o Espírito não agir, em mim não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Eu quero o bem, eu não quero pecar, eu quero... Não, porém, o efetuá-lo. Mas na hora de fazer, eu sou induzido a pecar. Eu sou enganado. Só existe uma maneira de não acontecer. É se eu estiver agarrado com Cristo, pedindo a Ele para evitar, para não deixar. Por isso, quando eu não peco, eu digo, obrigado, Senhor. Eu não pequei. Ora, se eu não pequei, isso quer dizer que o Senhor está comigo. Porque se o Senhor não estivesse comigo, nesta ocasião eu teria pecado. É isso que nós temos que ter consciência. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, tenho consciência que eu não quero, não devo fazer, esse faço. Logicamente, ele está falando se eu não tiver com Cristo. É por isso que ele manda eu ter comunhão com Deus. Essa é a diferença dos filhos de Deus, que reconhece o pecado da carne e luta contra ele. Para os filhos do diabo, que se deliciam com o pecado e sem arrependimento encontram meios de justificá-lo. Eles não querem se arrepender, eles não sofrem, eles buscam justificar. Eles justificam dizendo que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus perdoa a todos, que Jesus morreu para o pecado de todo mundo. Sim, pastor, mas está escrito aí que é isso mesmo. Nós vamos ver. Nós vamos ver se é isso mesmo. Está escrito aqui literal. Vamos ver uma exegese bem iluminada pelo Espírito Santo. Vamos ver um texto bem contextualizado. Se Jesus morreu para todos os que estão no mundo mesmo. Essa é a diferença, eles encontram justificativa, eles distorcem a Bíblia, eles adulteram a Bíblia, eles mudam a palavra, porque é muito fácil fazer isso. É muito mais difícil, impossível você entender a Bíblia como é, porque ela depende da iluminação, e o Espírito dá a quem quer, do que você distorcer. É muito mais fácil você distorcer e aplicar do jeito que você quer. Isso aí qualquer um faz. E é isso que eles fazem para se justificar. Para os filhos de Deus, que são vítimas dos laços do Satanás, João tranquiliza que o nosso advogado diante do Pai é Jesus Cristo, o justo, o qual foi recusado pelos filhos do diabo, que preferiram o homicida e até hoje age assim. Vamos para a lógica. Como é que você recusa um cara? Você não aceita ele como seu. E na hora que você peca, você vai dizer que ele é o teu advogado. Se você negou ele. Se você não tem comunhão com ele. Se você não tem relacionamento com ele. Você está vendo a incoerência? Isso é incoerência, rapaz. É meu advogado quando eu preciso. Mas eu sou inimigo dele porque eu sou amigo do mundo. Porque Deus diz que quem tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Aí o cara vem dizer que peca e Jesus é o advogado dele. Mentira, rapaz. Jesus é advogado dos filhos de Deus que são enganados pelo diabo. Daqueles que o aceitaram em Deus, em espírito e em verdade, através da fé. Não daqueles que o rejeitaram. Foi recusado. Atos 13 e 14 diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse o homicida. Quer ele? Eu solto Jesus? Não! Barrabás, Barrabás. Mas Jesus, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aí como é que você vem dizer agora que esse homem que você negou, que você matou,
que você trocou por um homicida, vai ser teu advogado junto do Pai? Isso aí é você pegar e encurtar a Bíblia, meu irmão. É você pegar e realmente só ter texto fora do contexto, com os pretextos de se defender e justificar a imundície que está dentro de você. O nosso Senhor Jesus está a par de nossas fraquezas. Por isso podemos confiadamente buscar misericórdia junto ao seu trono de graça. Hebreus 4, 14, 16 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Qual foi a nossa confissão? A nossa confissão é que ele veio em carne, como homem, nascido de mulher, não conheceu o pecado, não conheceu a corrupção. Que aí nós o confessamos como Salvador, porque com a sua morte na cruz ele nos justificou. Ao ressuscitar ao terceiro dia, ele nos deu a vida eterna. Aí está certo. Conservemos firme a nossa confissão. Olha, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Você está vendo? Compadecer-se das nossas fraquezas, não do meu pecado consciente, renitente, dominante, uma fraqueza. Eu bobeei, tive uma fraqueza, vou pagar um preço alto, vou querer morrer, mas eu não aceito. Eu me prostro, eu choro, eu suplico a Deus perdão. Ele diz aqui que ele se compadece das fraquezas, não é do teu pecado consciente, não. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Ele foi tentado à nossa semelhança. O que quer dizer isso? Que ele foi tentado em carne, como homem, não foi como Deus. Ele não foi tentado como Deus, ele foi tentado como homem, a nossa semelhança. É o único lugar na Bíblia que Jesus é semelhante a nós. Porque ele veio em carne, ele veio como homem. Ele foi tentado. O diabo queria mostrar e provar que ele era Deus. De todas as formas. Por quê? Porque isso acabava com a possibilidade de nós sermos salvos. Por quê? Porque Deus tinha determinado no decreto que somente o sangue de um justo homem poderia nos lavar. Aí o diabo queria provar que Jesus não era homem, era Deus, para dizer, não, para me vencer na carne, você disse que tinha que ser um homem igual a mim. Esse aí não é homem não, esse aí é Deus. Então, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, como homem, não foi como Deus, não. Agora, apesar de ser a nossa semelhança, mas sem pecados. Ó, semelhante na carne, mas não semelhante na condição. Porque ele era homem, mas sem pecados. Aí diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, que nada fizemos e de graça recebemos a salvação, a fim de que, olha aí, de recebermos misericórdia, ou seja, não recebermos aquilo que merecíamos, que era a morte eterna, e acharmos graça, receber aquilo que não merecíamos, para socorro em ocasião oportuna. Olha aí Deus sabe que eu caí, uma fraqueza, e naquele momento oportuno, pela graça, eu vou obter socorro dele. Ele vai me socorrer, vai me puxar na orelha, como o filho, você diz para o filho, olha, cara, sai daí que tu vai te machucar, sai daí que tu vai te machucar. E o filho teima, ele, presta atenção, teima, cai, você vai lá, pega ele na orelha. Eu não disse a você, rapaz, que você ia cair? Eu não disse que você ia se machucar? Pá! Acaba cai e dá apanha. Agora, a pergunta é, ele deixou de ter teu filho? Não deixou, rapaz. Não deixou de ser filho. Ele teimou. O pai disse e ele continuou. Assim é Deus conosco. Então o filho volta, sofre as consequências. Não pode ser como a mulher, né? A gente estava
lá em Teresina, lá, igual aquela piada que tinha lá. O menino atravessou a rua, a mulher... Ô, desgraçado, se esse carro te pegar, eu te mato. Olha. A senhora não precisa não, pode deixar que o carro já mata. Desgraçado, se esse carro te pegar, eu te mato. Você veja, como tem consequência da desobediência. Mas continuava sendo filho, ao ponto dela dizer que matava o filho. Lógico que ela não queria matar o filho. Era uma maneira de falar. Você vai ser castigado, você não está vendo que você não pode correr na frente do carro? Então, ele é o nosso Salvador e nosso intercessor. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha, ele pode salvar totalmente, ele diz aqui, os que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, ele vive intercedendo por nós. Ele salva totalmente. E enquanto ele não vier nos buscar para nos tirar toda a possibilidade de pecado, ele fica intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Ele fica agindo na nossa fraqueza. O segundo versículo diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aqui é onde muitos dizem, ó, tá vendo como Jesus morreu pelo mundo inteiro? Porque está bem claro aqui. E ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, nosso grupo, mas pelos do mundo inteiro. João, usado por Deus, ele nos fala do sacrifício de Jesus e da abrangência desse sacrifício. Presta atenção. E confirma isso usando palavras semelhantes, enfatizando o amor de Deus. Em 1 João 4,10, ele diz assim, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E através de Paulo, Romanos 3,25, a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de um justo, de um homem, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, como pagamento, propiciação, como pagamento. Agora, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele foi, Deus na longanimidade dele, Deus cumprindo o decreto dele, para manifestar a justiça dele, por ter, no momento próprio, por ter Deus deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Eles... Por que ficaram impunes anteriormente cometidos? Pela misericórdia, porque era para ser punido, mas eles ficaram impunes porque Deus puniu em Jesus. Foi por isso que ele ficou impune. Eu fiquei impune do que eu fiz. Mas por quê? Eu recebi de graça. Mas foi de graça que eu fui salvo? Não, não foi de graça não. Eu não paguei pela minha salvação, mas Jesus pagou. Eu fiquei impune, mas Jesus foi punido. Deus deixou até aquele momento. Aí ele disse, agora eu vou cumprir a justiça. E tem que ser um homem, e tem que ser um justo, só tem meu filho. Aí então ele entregou o filho. Hebreus 2,17 diz assim, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, para essa justiça ser cumprida, para Deus ser fiel à sua palavra, ele tinha que ser, de novo, semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, para não deixar eu receber o que eu merecia, mas ele pagar por mim, ele se fazer propiciação pelos pecados
do povo escolhido de Deus. Vamos já falar sobre aquela passagem. Então, nunca devemos esquecer que Deus entregou seu Filho como sacrifício expiatório para cobrir os nossos pecados e remover a nossa culpa. Isso é bem claro. O sacrifício de Jesus foi para restaurar e redimir o homem da maldição que havia sido pronunciada contra ele. Para este Jesus trouxe a paz. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos justificados. Essa afirmação aqui muda tudo. Mediante a fé. Quem não tem fé em Jesus Cristo, quem não confessa que Jesus Cristo é o Salvador, é o que veio em carne, é o Filho de Deus, quem não tem essa fé, não é justificado. Ele diz aqui, justificado, pois, mediante a fé. Aí sim, mediante essa fé, eu sou justificado por Cristo. Aí temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu fui justificado, mas mediante a fé. Pela graça sois salvos, diz lá em Efésios, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então tem que ser mediante a fé. Tem que ter a Jesus como aquele realmente que se fez justiça por mim. Eu não sou justificado, eu não sou salvo, se eu não crer e confessar isso. Depois disso, aí temos paz com Deus por meio, ele repete, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho paz com Deus se não for por meio de Jesus. Não tem religião, não tem sacrifício, não tem nada. Você só tem paz com Deus se for por meio de Jesus. E você só chega a Jesus mediante a fé. O pecado e a culpa são removidos por Cristo, após um arrependimento e uma confissão sinceros por parte do verdadeiro cristão. 1 João 1:7, 9, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E se o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, pula para o 9, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse confessar aqui está intrínseco o deixar. É como você chega arrependido. O arrepender, ele está junto com o deixar. Arrepender, nós já aprendemos, é mudar de direção. O significado lá no original. É como se você fosse andando para o norte, se arrependeu, aí voltou e começou a andar para o sul. Então, quando você se arrepende de um pecado, você muda a atitude, você deixa de cometer aquele pecado. Senão é só remorso. O arrependimento, ele dá frutos. O arrependimento é mudar de direção. Converter. É como fazer, eu fui convertido. Você faça a conversão à esquerda, você tem que virar para cá. Então você ia num caminho e foi convertido. Então você mudou de caminho. É a mesma coisa que se arrepender. Então não existe conversão sem arrependimento e nem arrependimento sem conversão. O versículo 2 se refere também à abrangência do sacrifício de Cristo. Veja aqui. À luz da Bíblia devemos esclarecer. 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Mundo inteiro, pronto. Eita, o mundo todo foi salvo por Deus, todo. Ninguém no mundo, ele disse o mundo inteiro, o mundo inteiro, o mundo inteiro. Todo mundo, ninguém vai para o inferno. Já começou aí a incoerência. Se todo mundo vai para o céu, para que Deus criou o inferno? Vai ficar o pobre do cão lá sozinho? Não acredito nisso.
o próprio cão tinha que vir. Porque, ei, rapaz, você salvou todo mundo, salva a mim também. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Veja bem. Todos os estudiosos concordam que a abrangência da morte de Cristo é universal. Presta atenção. Porque é bem fininha a linha para o entendimento. A abrangência da morte de Cristo é universal. Ou seja, se Deus quisesse, a morte de Cristo abrangia, alcançava todo o universo. Mas os seus objetivos são os crentes, os eleitos. Ou seja, a morte de Cristo, ela é suficiente, ela é poderosa para salvar o mundo inteiro. Mas eficaz somente para os eleitos. Aqui é a diferença. Ela é eficiente, poderosa, capaz de salvar o mundo inteiro. Mas ela só é eficaz para os eleitos. João Calvino é um dos que concorda com esses comentários, que são verdadeiros. A frase "o mundo inteiro" não poderia estar relacionada a todas as criaturas feitas por Deus, porque senão os anjos caídos compartilhariam da redenção de Cristo. Aí não tinha mais. E para quê? Se Deus ia perdoar o pecado para todo mundo, para que ele sacrificou Cristo? Em outras dezenas de passagens, aqueles que o Pai me entregou, nenhum se perderá. Que o Pai me entregou. Ele fala inteiro, da Bíblia inteira, de eleição. Então, ela não está se falando das criaturas, mas está dizendo que, é lógico que Cristo tinha, se Deus quisesse, Cristo tinha poder para salvar todas as criaturas do mundo. Ele abrange todo mundo, mas ele foi eficaz em todo mundo, mas só foi eficiente para aqueles que Deus elegeu e entregou a Jesus. Essa aqui é a grande diferença. Então, a palavra inteiro descreve o mundo na sua totalidade, não necessariamente na sua individualidade. A Bíblia distingue bem os filhos de Deus dos filhos do diabo. Inclusive, 1 João. 1 João 3, 1 e 10 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, como é que Deus separa bem os filhos de Deus e os filhos do diabo? E aí querem dizer que essa passagem, quando ele diz o do mundo inteiro, os eleitos do mundo inteiro, o contexto quer dizer isso. Pode ele tiver onde tiver o eleito, qualquer parte do mundo, Jesus vai lá e salva, porque ele foi escolhido, ele foi entregue a Jesus pelo Pai. É isso que a interpretação correta quer dizer. É isso que nós temos base bíblica para defender. Que realmente, lógico, que o poder de Jesus tinha abrangência para alcançar todo mundo, mas eficiência somente para os eleitos de Deus. Alcança os eleitos em todo o mundo. Essa é a frase mais compreensível para se colocar de maneira correta a interpretação do que a carta de João diz aqui. Porque essa é onde nós encontramos confirmação em toda a Bíblia. Em toda. E os mais iluminados, eruditos e escritores têm esse consenso. E, logicamente, se ele não tivesse, eu teria.
Porque ninguém pode dizer, um versículo não vai dizer a Bíblia inteira. E no versículo 16, ele conclui que Cristo entregou sua vida por nós. 1 João 1,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O amor é tão tremendo e difícil de explicar. Nós conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Então, o amor é a vida eterna. O amor é Deus. O amor, ele não aceita o pecado, porque o amor, ele é pureza. O amor é o que nos leva à comunhão com Deus, que é pureza, santidade, e nos dá a vida eterna. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Mas, pastor, a única morte necessária não é de Cristo? Por que é que eu devo dar a minha vida pelo irmão? Não já foi feito o único sacrifício? Não disse que mais ninguém precisa mais morrer? Como é que agora eu tenho que dar a vida pelo irmão? Você está vendo? Como se realmente não tiver a iluminação de Deus. Se for pelo literal, você se perde. Deus não está mandando você morrer pelo irmão, não, meu irmão. Deus está pedindo uma coisa mais difícil ainda para você. Mais difícil ainda para você. É você dar a sua vida, é você se doar ao seu irmão. É você estar com ele, do lado dele, quando ele precisar. É você amá-lo, levar a palavra a ele quando ele precisar. É não acusar, é não apontar, é não pegar o pecado dele e tentar destruir, mas tentar recuperar. Você deve dar a sua vida pelo irmão. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou dando a vida por vocês. Porque eu podia estar no outro canto fazendo qualquer coisa. Vocês sabem disso, já digo isso 500 vezes, mas é preciso dizer. Eu estou dando a vida por vocês. Eu estou deixando de fazer muitas coisas para mim, graças a Deus. Porque eu tenho que cumprir isso aqui. Eu tenho que dar minha vida pelos meus irmãos. Agora, Cristo, com o amor dele, deu a vida por nós. Quando ele falou, deu a vida por nós, foi nos dando a vida eterna. Agora quer que a gente dê a vida pelos irmãos. Se Cristo deu a vida para nos salvar e era o único que podia, você não pode dar a sua vida para servir o irmão? Suportai-vos uns aos outros. Não é só no fato de suportar, não. Eu acredito até nos dois pensamentos. Porque tem irmão que você tem que suportar mesmo, né? Tem irmão que é erro em cima de erro, você tem que suportar mesmo. Mas esse suportai-vos também quer dizer, dê suporte ao seu irmão. Ajude o seu irmão, rapaz. Tu está vendo que teu irmão está necessitado, está passando de algo, e você pode ajudá-lo. Ajude, rapaz. Dê suporte a ele, dê suporte espiritual, dê suporte material. Faça por ele o que você puder fazer. O cara não quer fazer nem pelo pastor. Essa igreja não, graças a Deus, tem aprendido a ser abençoada. Porque quando faz para o pastor, está fazendo por vocês. Porque Deus fala bem claro o quanto é abençoado aquele que honra o sacerdote. Mas tem gente que resiste. Quando Deus manda fazer é pelo irmão. Você tem que dar suporte. Você tem que dar a vida pelo irmão. Dar a vida pelo irmão é dar a vida pelo evangelho. É no sentido desta palavra, meus irmãos, que Deus é amor e misericórdia. Você é um homem de Deus, louva, ora, e de repente, numa fraqueza, cai no pecado. Imediatamente, você ouve a voz do Satanás te acusando, e te acusando diante de Deus, dizendo que tem o direito sobre você, que você não pode ser um filho de Deus. Ele vai lá te acusar. A igreja se entristece. Os irmãos questionam tua conversão. E você não se sente mais digno de louvar o hino Alvo Mais Que a Neve. Essa mensagem é para os filhos de Deus, que não vivem no pecado, e que numa fraqueza momentânea caíram. Estes é os que Jesus defende no tribunal de Deus, meu irmão. Não é o pecador renitente, nem aquele que tem no coração: se eu pecar essa vez, Jesus vai interceder por mim. Ele sabe teu coração, rapaz. Rei Manassés, que eu sempre dou exemplo, foi o rei que mais reinou.
em Israel. Reinou 55 anos. Na Bíblia é difícil achar um cabra mais ruim do que aquele cabra. Também foi pego, levado para o exílio, arrastado com argola pelas ventas. Depois de preso, arrependeu-se. Aí Deus foi, perdoou, restituiu o reinado a ele. Eu passei anos para entender isso, eu sempre digo. Senhor, eu aceito, o Senhor é Deus, mas o Senhor é bom demais. Olha a minha cabeça. Senhor, quem é que não se arrepende, amarrado pelas ventas, preso numa masmorra? Quem é que não diz, Senhor, me ajude? Olha, Senhor, mas eu aceito porque o Senhor é Deus. Eu aceito. Um dia Deus disse muito simples, sabe o que é, meu filho? É porque você só vê o externo e eu vejo o coração. E eu fui no coração de Manassés e vi que ele não se arrependeu porque foi preso. A prisão foi como uma meditação para ele, ele acordou. Aí ele dizia assim, não importa que eu fique aqui, só peço uma coisa, me perdoe pelo que eu fiz. E pode deixar eu aqui, pode me matar. Pode fazer o que o senhor quiser, pode fazer pior, mas me perdoe, me perdoe. Aí eu entendi, eu digo, meu Deus, realmente a gente vê o externo e não vê o coração. Então, quando Deus analisa, o advogado que é Jesus, quando vai advogar pelo cara, ele sabe o coração do cara, rapaz. O cara não adianta vir com engano e dizer, Jesus, você é meu advogado, eu pequei de novo, me ajude aí, faça apropriação por mim, me defenda aí junto ao Pai. Porque o diabo chega lá, tu está pensando que o diabo chega para acusar quem é dele, quem vive no pecado? Essa é essa, rapaz. Isso é uma burrice, o diabo não acusa o deles. Aqueles que já estão com ele, fazendo o que ele quer, que já vai para o inferno com ele, ele não toca no nome dele no céu não, rapaz. Ele acusa diante de Deus os eleitos. Aí, tá vendo aí? Aí, ó, pecou. Teu filhozão aí, o eleitão aí, ó, tá vendo? Olha aí. É esses que ele acusa. Por isso que tem que ter um advogado. Porque o cara pecou, mas não é dominado pelo pecado. É uma linha muito fina. Aí eu vou me confiar, eu sabendo que Jesus vai me dar, mas eu não quero pecar. Eu não quero passar por essa tristeza. Eu não posso me amparar nesse versículo para pecar e dizer que Jesus vai... não é do eleito isso. O eleito não aceita isso. Ele quer, verdadeiramente, é não pecar. Então essa mensagem é para os filhos de Deus, que não vivem no pecado, e que numa fraqueza momentânea caíram. Estes, Jesus os defende no tribunal de Deus. E baseado na sua morte expiatória, ele pede pela sua absolvição. O próprio Jesus cumpre as exigências de Deus, derrota o Satanás e retira as acusações. Jesus não nega o perdão e a salvação plena e gratuita àqueles que buscam com arrependimento e em oração suplicam pela remissão dos seus pecados. Chorando, triste, tendo perdido a alegria da salvação. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu não sei... Olha, eu vou dizer uma coisa. O cara, pior do que o cara perder a alegria da salvação, é só o cara morrer e ir para o inferno. Porque quem é filho de Deus, quem é eleito, meu irmão, que peca, olhe, eu vou dizer uma coisa, não tem dor maior não. Não tem dor maior não. O caba quer morrer. O caba se sente o pior que tem, o pior. Ele acha que Deus não quer mais ele. Ele acha que, eu quero lá isso, meu irmão. Eu não quero passar por isso. Eu me agarro com Deus todo dia, Senhor, eu não quero sofrer isso. Meu Deus, eu sei que sou passivo disso, Senhor. Eu sei, Pai, não deixe isso acontecer comigo, que o sofrimento é grande demais. É isso que nós temos que entender. Que essa palavra é para esses que pensam assim. Mas, infelizmente, se eu um dia vier a cair, a dor vai ser grande, o sofrimento vai ser grande. Você viu que coisa interessante? Eu tenho certeza que Jesus vai advogar por mim, mas eu não quero. Eu não quero passar por isso. Eu não quero. Você está vendo a diferença? Essa é a diferença. Se eu tenho certeza que ele vai advogar por mim, por que é que eu tenho tanto temor de pecar? Você está vendo?
É porque eu sei que se eu pecar é pela minha fraqueza. Não é consciente. Não é sabendo o que eu estou fazendo e abusando, querendo enganar Deus, pondo Deus à prova. Ele vai me defender que eu pequei, ele é meu advogado. É isso. Você veja que palavra difícil de se pregar, se não for iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Acaba se perde todinho aqui. Porque é uma afirmação de Deus em cima da outra muito difícil. Tem que ter a iluminação de Deus, tem que ter a iluminação de Deus, senão o cara inventa, fala besteira. E para defender, menino, pecador e renitente, então, eita, beleza. É uma beleza, isso aqui para falso pastor, para dizer que Deus é bom, peca aí que você tem um advogado. Isso é um prato cheio. Veja a diferença do homem de Deus, que por uma circunstância ou fraqueza, cometem um pecado, e os sepulcros caiados que pecam deliberadamente. Os homens de Deus sentem a tristeza de Deus e verdadeiramente arrependidos recorrem a Jesus para alcançar o perdão, a remissão e restaurar a paz. Os sepulcros caiados, renitentes do pecado, sem nenhum arrependimento, procuram falsos líderes e mestres para comprarem a sua indulgência, como se isso fosse possível. Jesus intercede e advoga pelos arrependidos e contritos de coração, dos quais ele se tornou irmão. Hebreus 2,17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Que Deus maravilhoso. Ele fez semelhante, ele conheceu. Aí ele disse assim, não tem condição. Eles não têm condição. Aqueles que caírem mesmo numa fraqueza, eu vou ter que levantá-los de novo. Por isso que a Bíblia diz que, em outras palavras, que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu só sei cair, eu só sei pecar. Eu, por mim mesmo, só sei pecar. Quem me levanta e me sustenta de pé é Deus. Tudo de bom, santidade, permanecer sem pecado, é Deus. Deus. Se ele disser, faça alguma coisa, meu filho, eu peco. Meu filho, eu vou sair de você, faça alguma coisa, eu peco. Porque não tem nada de bom na gente, fora o Espírito de Deus. Estou dizendo que quando você tira o Espírito do lado, aí acabou-se. Por isso tornou-se semelhante aos irmãos, para com misericórdia e fidelidade, como sumo sacerdote, diante de Deus, fizesse propiciação pelos pecados do povo. E este socorro não vem para todos, não, mas para a descendência de Abraão. Hebreus 2, 16, 17. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiação pelos pecados do povo. Você está vendo? Alcança o mundo inteiro a descendência espiritual de Abraão, ou seja, os da linhagem não de Caim, nem de Abel, porque Abel foi morto, mas de Sete. Aí vem até chegar Isaac e Ismael. Não foi em Ismael, foi em Isaac. Então, ele abrange todo o mundo para alcançar a descendência de Abraão em Isaac, da linhagem de Jesus. Não os da carne, não os filhos naturais. É isso que ele quer dizer bem claro. A maneira de saber se você é um cristão, se você conhece Jesus, se você é um filho de Deus, embora tendo caído, você se levanta e continua a guardar os seus mandamentos. 1 João 2, 3, 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Se você vive pecando e não vive guardando os mandamentos, você não conhece Deus. Você não recebeu salvação coisa nenhuma. Salvação e sinal de eleito é para aqueles em que lutam para que não peque.
Não é só lutar para sair do pecado, não. É lutar para não pecar. Agora, se pecar, estribuchar e lutar e chorar e sofrer. E cada vez que você cai, você fica numa possibilidade menor de pecar, porque você sabe da dor. De tanto eu cair e me levantar e eu saber da dor que eu passo, é que eu sou apavorado com o pecado. Sou apavorado. Eu temo, por quê? Porque eu sei o que é que eu sinto, eu sei o que é que eu passo quando eu peco. Eu sei o que é que eu passo. Por isso que eu me agarro com Deus. Por isso que eu digo, Senhor, não deixa eu passar por esse sofrimento. Eu tenho certeza que Jesus morreu por mim, que eu sou salvo. Mas eu sei que eu sou pecador e eu posso pecar, mas não deixe isso acontecer, Senhor. Tenha misericórdia de mim. O cara quer ser seguro, quer andar segundo as suas forças, quer porque eu não peco, porque eu sou de Deus. Você é de Deus. Sabe quando é que você é de Deus? Quando você reconhece que é pecador. Quanto mais você reconhecer que é pecador, mais possibilidade de você ser de Deus. Quanto mais você achar que é santo, menos possibilidade de você ser de Deus. Então, ninguém pode dizer que conhece a Deus se não guardar os seus mandamentos. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Conhecer a Deus é viver em perfeita harmonia com Ele. E viver em perfeita harmonia com Deus só é possível quando obedecemos aos seus mandamentos. A combinação, obediência à lei e conhecimento de Deus são condições já reveladas na nova aliança com Deus, feita com Deus, em Jeremias 31, 33, 34. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Está falando daqueles que receberão essa graça mediante a fé em Cristo Jesus. A aliança que é citada em Hebreus 8, 10, 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, o Senhor, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas. O verdadeiro Filho de Deus conhece a Deus e a maneira de conhecer a Deus é unicamente guardando os seus mandamentos. O verdadeiro Filho de Deus, ele cumpriu essa aliança falada aqui. Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Deus não faz diferença de pessoas. Aqueles escolhidos que, mediante a fé, forem salvos, alcançarem a graça, eles em Jesus cumprirão em Jesus essa aliança. 1 João 2,4 diz, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Ou seja, diz que conhece a Deus, como muitos afirmam, mas não faz o que ele manda. O próprio Deus chama este de mentirosos. Mentirosos. Ao contrário daqueles que obedecem à lei de Deus, onde habita o amor de Deus e nos confirma que estamos nele. 1 João 2,5. Aquele, entretanto, que não é mentiroso, que guarda realmente, guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Você está vendo? Tem sido aperfeiçoado. Você está melhorando a cada dia. Você não se tornou santo como Jesus. Você vai se tornar santo, glorificado, quando Jesus vier e fizer isso por você. Para não deixar dúvida, João usa vários termos, expressando a mesma ideia para o conceito de palavra. Como verdade, estamos encerrando, 1 João 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Palavra, tudo, e a palavra não está em nós. 1 João 2,4, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Como palavra, 1 João 10, diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
1 João 2,5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Podemos estirar, mas já dá para entender. Aquele que guarda a palavra, guarda o mandamento, nele verdadeiramente está sendo aperfeiçoado o amor de Deus. Eu estou sendo aperfeiçoado. Eu pecava muito, aí Jesus me salvou. Aí eu ainda continuei nas fraquezas caindo, aí fui. Neste está sendo aperfeiçoado o amor de Deus. E se eu sou salvo e eleito, a minha tendência para frente é cair menos, é pecar menos. Porque aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Se eu ficar caindo, não tem amor de Deus em mim, eu não estou sendo aperfeiçoado e eu não estou nele. Como mandamento, 1 João 2, 3, 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Na verdade, parece que eu estou lendo o mesmo versículo, né, meu irmão? Mas não é não, viu? Você viu que eu repeti versículo diferente. Na verdade, João está repetindo as palavras proferidas por Jesus logo após a instituição da Santa Ceia do Senhor. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Está vendo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, lá em outra palavra, né? Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Vou viver nele. Está aqui, ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viveremos para ele. E faremos nele morada. Está vendo? Está aqui em João, repetindo a palavra que está de outra forma em outra passagem. Para ficar claro. Por isso que Deus é repetitivo. Mas a palavra se renova. O perdão e o amor irrestrito de Deus está naquele que obedece à palavra de Deus. Interessante que é a frase, nisto sabemos que estamos nele, tanto pode ser usada no versículo 5 como no versículo 6. 1 João 2,5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Vocês têm que entender e guardar isso. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Então, se o cara guarda, está sendo aperfeiçoado no amor de Deus. O cara está melhorando a cada dia. O cara não estanca e nem fica no cai e levanta, não. Ele está melhorando, ele está sendo aperfeiçoado. É isso que ele diz aqui. Você tem que ver uma luta, uma tentativa e melhora do cara. É como você vê numa criança dessa, o amor aperfeiçoado. Quando eu vejo uma criança que era super agitada, está aí. O amor de Deus está ali. Ele está em Deus, sabe por quê? Porque ele está sendo aperfeiçoado. Ele está melhorando. Ele está melhorando. Assim somos nós. Nós temos que melhorar. E aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido. É uma condição. Você pratica a palavra de Deus? Você guarda o mandamento de Deus? Então você está sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Cada dia você melhora. Aí, nisso nós sabemos que Deus está em você. 1 João 2, 5b, 6. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha aí. Então, o seu andar normal é como Jesus andou. Por isso que Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você vê eu andando e buscando andar como Cristo andou, pois me imite, meu irmão. Não caia no laço do diabo de dizer assim, eu sou eu, o pastor é o pastor. Isso é o diabo lhe enganando. Porque se você for um pecador imundo que vive caindo, você vai continuar desse jeito. Se você disser, eu vou imitar o pastor como ele imita Jesus, você está profetizando que você vai começar a guardar os mandamentos, você vai
andar em Deus e Deus vai estar em você. Então, cumpra a palavra. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imite o que é bom, meu irmão. Imite o temor. Imite o pastor na oração. Imite o pastor no perdão. Imite o pastor no temor. Imite, meu irmão. Vá para frente do espelho e diga assim: eu vou ser igual o pastor. Igualzinho. Se Deus quiser, eu vou imitar aquele homem. Ou você imita os que fazem o que Jesus faz, ou você imita o Satanás. É isso que ele quer. Faça aí como o irmão Gabriel, até o cabelo, que é igual do pastor, tacou acetona, sei lá o que foi, que eu nunca tinha visto um negócio tão amarelo. Mas procure imitar, mas direito, desse jeito não, né? O que esses versículos nos confirmam é que os verdadeiros filhos de Deus estão nele, permanecem nele e andam como ele andou. Estamos nele, estamos em Deus, quando por meio de Jesus Cristo mantemos uma íntima comunhão com ele. 1 João 1,3, ó. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Você está vendo? Você tem que ter comunhão, meu irmão. É com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se alguém tem comunhão fora disso aqui, não tenha comunhão com essa pessoa. Ó, o que temos visto e ouvido, anunciamos a também vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ó, eu quero que vocês mantenham comunhão comigo. Ora, eu vou traduzir aqui. Olhe, eu tenho falado isso, como a Bíblia manda, anunciado para vocês, para que vocês mantenham comunhão comigo. Eu quero que vocês andem comigo, que vocês tenham comunhão comigo. Agora, aqui diz ora, agora eu vou dizer uma coisa a vocês. A nossa comunhão só é possível se for com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É isso que está dizendo aqui. Então, eu não posso ter comunhão com vocês se vocês não têm comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Está aqui. O que temos, agora literal, como ele disse aqui. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, você quer manter comunhão conosco? Então, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Acabou-se. Não adianta querer ter comunhão comigo se não tiver com o Pai, porque eu busco comunhão com o Pai. É por isso que tem uns que me odeiam e outros me amam de graça. Por quê? Porque eles querem comunhão com o Pai e com Cristo e veem essa busca em mim. Aí a nossa comunhão é essa, diz aqui, a comunhão com o Pai e o Filho. Não existe comunhão, não existe união entre marido e mulher, entre filho e pai, nada, nenhuma intimidade, nenhum amor grandioso de Romeu e Julieta tem comunhão com o outro, se não tiver comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não tem condição, não tem. Permanece nele. A comunhão com Deus e Cristo é contínua, crescente, ela persiste e persevera, apesar das tribulações. Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Aqui. Então não sou exagerado não, rapaz. Eu digo que tudo para mim é Cristo, tudo para mim é Cristo. Está aqui, ó. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Mas eu tenho que viver nele, me mover nele e existir nele. Andar assim como ele andou, devemos andar como Jesus andou, no seu ministério na terra, seguindo o exemplo que ele nos deixou. Se vivermos em harmonia com a sua palavra, nós conseguiremos.
James H. Sammis compôs um hino que expressa muito bem o ensinamento desta palavra, para a gente encerrar, com a seguinte letra. Não vou botar a poesia, só a letra, mas dizia assim: quando andamos com o Senhor, à luz da sua palavra, que glória Ele faz brilhar em nosso caminho. Enquanto fazemos sua vontade perfeita, Ele permanece conosco, e com todos que confiam e obedecem. Então ele permanece, olha, você veja como ele pegou e botou no hino toda essa palavra, né? Porque quando andamos com o Senhor, quando andamos à luz da sua palavra, que glória Ele faz brilhar em nosso caminho. Então a luz dele faz brilhar a glória do meu caminho. Enquanto fazemos a sua vontade perfeita, aqui, peraí, para vocês entenderem, a vontade perfeita aqui, não é eu perfeito, não, é no sentido de que a vontade que não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, não tem meio termo, não tem jeitinho brasileiro, é perfeita, é uma linha reta, é nesse sentido que quer dizer, enquanto eu faço a sua vontade, sem mudar em nada, sem dar jeitinho, é isso aí, Ele permanece conosco. Aí ele pega e joga para outras pessoas também, que fazem isso. E com todos que confiam e obedecem. Então você tem que confiar em Deus e obedecer. Você veja como é maravilhosa a palavra de Deus. Ela é dura, com o pecador renitente. Ela falou, ele mostra o caminho da bênção e da maldição. Ele falou a condição de abençoar, mas aqui... Aí você diz assim, pronto, eu estou perdido porque eu peco. Aí ele, filhinho, não se preocupe não. Eu vou saber se você caiu, você vai ser castigado, você vai sofrer, mas sua salvação você não perde não. Eu estou aqui como advogado aqui, eu vou dizer, pai, ele foi enganado pelo diabo, pai. Ele vai levar uma lapada e tal, mas a salvação não deixa o diabo levar ele, não. Pronto, é isso aqui que essa palavra quer dizer. Não é dando concessão para você pecar, não. Mas para não dizer que a palavra é só dura, para que uma palavra mais maravilhosa do que essa? Para que uma palavra mais abençoada? Para mim, isso aqui é um refrigério. Filhinho, olha, eu falo para que vós não pequeis. Olha, mas já está certo, para encerrar. Guarde isso, já está certo que você é filho salvo. Ele está falando para os filhos, não é para o pecador, não. O cara que é filho do cão, é filho do cão. Deus não fala para ele. Filhinho, falei essas coisas para que vocês não pequem. Mas, filho, se preocupe não. Eu sei que você não quer, eu sei que você vai lutar. Sei que você está aí, é passivo do pecado. Se você vier a pecar, eu sei do seu coração, aí eu vou interceder junto ao Pai. Eu sou seu advogado. Não se preocupe não. Porque senão Deus seria incoerente. Deus seria incoerente. Ele diz que eu só vou ser glorificado e vou resistir totalmente, vou ficar livre do pecado quando Ele vier. Como é que Ele vai exigir de mim? Ele disse que eu sou fraco, necessitado dEle. Como é que Ele vai dizer, não, você não pode cair nem pecar de jeito nenhum, porque você vai para o inferno? Você está vendo como é uma linha fina? Mas, é aquilo que eu disse, mesmo assim, eu me apavoro e suplico que Ele não deixe eu passar por esta dor. Eu não quero, Senhor, me guarde da queda. Meu Jesus, não me deixe cair, porque eu sei que eu sou passivo de pecar. Não deixe isso acontecer comigo. É para esses, meu irmão, que temem assim, que Ele diz que se vier, ai meu Deus, como eu queria tirar esse se, como eu queria dizer assim, não vem de jeito nenhum, tem perigo. Eu não posso dizer. Mas se vier, Jesus está lá para me defender. Mas eu creio em nome de Jesus, que Ele vai nos sustentar e não vai deixar a gente passar por essa dor. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça de estar nele, permanecer nele e andar como Ele andou. E se no momento de fraqueza viermos a cair, não permaneçamos no chão como o diabo quer, que por ser filho de Deus, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo que nos levantará. Que Deus nos abençoe. Amém.